Este é Ansou, o caçador mais forte do abismo, que é solteiro, virgem, introvertido, ultra pro max. Bem, algum deus psicopata ficou entediado e criou um mundo chamado abismo. Então ele transportou criaturas de diferentes mundos e dimensões para este abismo. Somente limpando abismo eles podem retornar à Terra e às suas próprias dimensões. E essa mulher gostosa é nossa esposa, o que quer dizer ela é a única mulher viva. E esses caras, bem, ninguém se importa com quem eles são, então vamos pular eles agora. Apenas esses 4 humanos estavam vivos e eles também estavam à beira da morte. Pouco antes de sua morte eles se sacrificaram e enviaram Ansou de volta no tempo por 5 anos. Quando Ansou fechou os olhos ele se viu de volta ao mesmo dia em que havia sido transportado pela primeira vez para este mundo perverso. Ao lado dele outro jogador estava em pânico e gritando, imaginando onde diabos eles estavam agora. Todos começaram a entrar em pânico ao ver este lugar desconhecido. Alguns estavam a caminho da escola enquanto outros estavam voltando de seus escritórios. Alguns eram até criminosos e gangster, todos reunidos neste lugar, e o ambiente era puramente caótico. Ansou observou com um rosto calmo e então ele explicou que o dia em que ele nasceu foi muito especial. Daquele dia em diante algumas pessoas começaram a desaparecer da Terra e ninguém sabia quando elas sumiram. Ano após ano o número de pessoas desaparecidas aumentava. Finalmente, quando ele fez 20 anos, algo misterioso aconteceu naquele dia. Uma grande fenda se abriu no céu e daquela fenda alguém estava olhando para ele com um olhar assustador. A próxima coisa que ele soube foi que ele foi teletransportado para esta dimensão junto com outras pessoas da Terra. Ansou explicou que este lugar é chamado de campo de testes. Neste lugar criaturas de diferentes lugares e dimensões são teletransportadas, assim como ele. Depois que o tutorial terminar, a porta para o abismo se abrirá e então a grande guerra entre o Deus psicopata perverso e os seres de outro mundo como ele acontecerá. Então a meta de curtidas de hoje é 3.000 curtidas. Por favor, curta e inscreva-se no canal para mostrar seu apoio. Agora, esticando a mão, Ansou percebeu que todos os seus níveis e habilidades foram reiniciados. E ele estava de volta ao nível 1. Naquele momento uma pequena rachadura começou a aparecer no céu e dessa rachadura uma pequena bunda preta e redonda começou a emergir, quicando com um kick. Uma criatura preta com chifres amarelos e grandes asas apareceu flutuando no ar com olhos amarelos brilhantes. Todos que o viram ficaram assustados e surpresos. A criatura negra primeiro limpou a garganta e um pouco em pânico enquanto fazia uma saudação com um grande sorriso mostrando seus dentes amarelos afiados. Disse: olá, eu sou a fada assistente que está aqui para ajudar você. Parece que as pessoas estão realmente confusas aqui, pois a fada negra estava se apresentando. Os humanos continuaram a ouvir com rostos chocados, bocas abertas. A fada negra, tentando agir de forma amigável mas ainda um pouco nervosa, disse: estou aqui para ajudar, então não se preocupe, por favor me escute sem fazer barulho. Ansou, por outro lado, ficou com uma cara séria encarando a fada negra e ficando irritado ao vê-la agindo de forma amigável. Enquanto isso, as pessoas, ainda brigando, discutindo e entrando em pânico, continuaram a ignorar a fada negra. A fada negra, animadamente estendendo sua mão, primeiro deu as boas-vindas a todos nesta dimensão chamada Outro Mundo e explicou que eles agora estão na zona tutorial. Mas um cara bêbado gritou por trás, interrompendo a fada negra. Ele começou a gritar com a fada negra, perguntando o que era este lugar e dizendo para ela calar a boca, dizendo que fadas são supostamente fofas e gostosas, não algum monstro preto com dentes amarelos assustadores. Ao ouvir isso, a fada negra ficou um pouco irritada e brava enquanto rangia os dentes. Ele disse para parar de gritar e por favor apenas ouvir sua explicação. Ao ouvir isso, o cara bêbado sentiu arrepios na espinha e parou de gritar, se perguntando por que de repente aquela coisa preta efeminada mudou seu tom. A fada negra, com um sorriso perverso e aterrorizante mostrando seus dentes afiados como navalhas, continuou sua explicação de que este lugar é um lugar sem lei, ao contrário do lugar de onde vieram. Neste lugar eles podem fazer o que quiserem e ninguém os impedirá. A parte mais emocionante é que neste lugar todos podem ganhar habilidades e competências sobre-humanas, assim como um herói em um filme. Alguém pode obter capacidades físicas sobre-humanas e alguns podem obter habilidades mágicas. Então a fada negra, com uma expressão facial satisfeita enquanto segurava suas mãos, disse: este é um lugar onde o sonho de todos pode se tornar realidade. Então, enquanto estalava o dedo, ele continuou dizendo que daria uma demonstração ao vivo do que estava tentando dizer. Ele apontou a mão para o cara bêbado e com um único movimento de sua mão, metade do corpo do cara foi esmagado e um grande buraco apareceu no peito do cara. Sangue começou a espirrar como uma fonte enquanto ele continuava a gritar de dor e as pessoas que estavam atrás ficaram perplexas, em choque. No momento seguinte, toda a área ficou caótica e todos começaram a gritar e correr em todas as direções. Agora, vendo os humanos em pânico e assustados, a fada negra começou a sorrir de prazer, dizendo que realmente sentia muito, mas que não gostava de
Pessoas barulhentas e que falavam muito, mas as pessoas mais uma vez começaram a ignorar a fada negra e vendo isso ele ficou furioso e Boom com um sorriso perverso e assustador com um único movimento de sua mão um por um quem quer que estivesse correndo suas cabeças começaram a estourar e toda a área se tornou uma poça de sangue e o sangue estava espirrando como uma fonte de todos os corpos as pessoas restantes ficaram ainda mais aterrorizadas e começaram a gritar e chorar de terror vendo tudo. Isso agora a fada negra ficou furiosa e com uma voz profunda e aterrorizante ele gritou com olhos amarelos brilhantes eu te disse a todos que eu odeio coisas barulhentas grr e agora quem quer que mova um centímetro do corpo ou peide um pouco ele enfia a mão na bunda deles e depois os explode ao ouvir isso cada pessoa ficou ali como uma estátua segurando a boca tentando nem respirar alto vendo essa linda cena onde todos estavam obedecendo suas ordens a fada negra mais uma vez. Com prazer começou a rir enquanto segurava suas mãos ele disse agora que todos estão me ouvindo está parecendo tão bonito e agora ele pode explicar pacificamente então de repente dos humanos que ele havia matado uma pedra branca apareceu a fada negra puxou aquela pedra branca e explicou que era uma pedra de ruína que eles poderiam obter matando qualquer um assim como ele havia feito agora há um total de 8 tipos de ruína com cores diferentes que aparecem aleatoriamente quando certas condições são atendidas de vermelho a laranja, amarelo, verde, azul, azul, índigo, violeta e finalmente branco. Esta ruína branca não tem nenhuma habilidade, só aumentará as estatísticas básicas. Enquanto olhava para as pessoas atordoadas, ele perguntou quem quer tirar esta ruína dele. Agora todos estavam tão assustados que nem uma única palavra saiu deles daquela multidão. Ansou levantou a mão com um olhar frio e mortal sem dizer uma única palavra olhando diretamente para a fada negra vendo isso. A fada negra também ficou surpresa pensando em como esse cara é tão calmo. Ele rapidamente se aproximou de Ansou e começou a voar ao redor dele observando e dizendo que gostava da atitude de Ansou. Então com um sorriso educado ele pediu para Ansou estender sua mão. Ansou imediatamente fez isso e a fada negra entregou a ruína branca para a mão de Ansou. A ruína começou a brilhar e em um instante foi absorvida pelo corpo de Ansou com um brilho branco brilhante. Depois disso a fada negra com um olhar orgulhoso no rosto explicou que cientificamente os músculos de um humano têm um limite e não podem usar mais força do que isso. Agora o poder muscular de Anzu havia aumentado além do humano. A fada negra estava explicando isso com uma cara animada mas Sou apenas ouviu sua explicação com uma cara séria e chata. Ao ver isso a fada negra também ficou surpresa pensando que essa não era a reação que ele estava procurando. Ansou por outro lado estava pensando que é chato ouvir a mesma coisa ele já sabe vendo Ansou permanecer tão calmo sem dar nenhuma reação a fada negra foi embora voando para longe com uma expressão irritada dizendo que não é divertido aqui. Então quando ele voltou seu olhar para Ansou a fada negra sorriu maliciosamente e disse que tinha mais uma ruína. Ele perguntou se havia alguém que quisesse experimentar a ruína mas vendo seu sorriso perverso ninguém levantou a mão observando-os. Indivíduos assustados a fada negra casualmente comentou que não é divertido se ninguém se apresentar. Ele continuou a explicar que entre todos os tipos de ruínas cada cor de ruína concede algum tipo de habilidade ou perícia mas apenas as ruínas brancas não o fazem eles apenas aumentam as estatísticas básicas de uma pessoa para sobreviver e prosperar neste novo mundo. Eles precisariam reunir o máximo de ruínas possível e se tornarem fortes. Conforme ele explicava os jogadores começaram a perceber o quão importantes são as ruínas brancas. Então eles notaram as ruínas brancas caídas no chão ao lado dos corpos mortos que a fada negra havia matado. Depois de compreender a situação todos correram em direção às ruínas no chão empurrando e batendo uns nos outros para pegar uma. No entanto quando estavam prestes a agarrar as ruínas a fada negra com um movimento de sua mão puxou todas as ruínas de volta para sua mão mais uma vez com um sorriso brincalhão e orgulhoso ele declarou provocativamente que estava apenas brincando e que não daria ruínas a ninguém. Ele mencionou que eles já viram como as ruínas funcionam e isso era o suficiente. Ao ouvir isso todos se sentiram desanimados, assustados e irritados. Essa era a reação que a fada negra estava procurando. Depois a fada negra voou de volta para Ansou e disse que eles tinham o direito de ver seus status e habilidades. Enquanto todos faziam isso uma notificação do sistema apareceu na frente deles chocando-os enquanto a fada negra continuava a fazer seu trabalho de aterrorizar as pessoas. Ansou abriu sua janela de status e sua força era 11 GP era 9 seus sentidos eram 8. Ansou notou que sua força aumentou em 1 por causa da ruína branca. A fada negra continuou sua explicação e disse que alguém pode obter essa ruína contanto que mate qualquer ser vivo independentemente do tipo de criatura que caça. Todos perceberam que também poderiam obter essa ruína matando um humano e perceberam um mundo perverso em que
Estavam presos. A fada negra, com uma expressão animada, apontou sua mão para trás e disse que iria mostrar algo realmente legal. Ele tinha certeza de que ver isso deixaria todos felizes. Com um movimento de sua mão, um grupo de goblins sanguinários apareceu de um portal prontos para matar todos. A fada negra explicou que esses goblins eram como eles, teletransportados para este mundo, e depois de matar humanos eles poderiam ficar mais fortes. Os goblins armados com armas olhavam para os humanos com ganância enquanto os humanos assistiam aterrorizados. No entanto, não foi o fim do pesadelo deles. Conforme os humanos se moviam lentamente para trás, eles notaram algo. Havia uma barreira os impedindo de sair e tocar, garantindo uma batalha sangrenta entre eles e os goblins. Ao ver isso, o pânico começou a se espalhar entre os humanos. Eles começaram a bater as mãos contra a barreira, gritando para abri-la e deixá-los ir. Em vez de abrir, a barreira começou a encolher de tamanho, ficando menor lentamente. Atrás dos goblins, mais criaturas marchavam em direção aos humanos, prendendo-os de ambos os lados. Então um homem com um chapéu vermelho pegou sua faca de cozinha, a mesma faca que ele usava para cortar vegetais em sua casa antes de ser transportado para cá. Ele notou algo estranho. Uma pessoa havia passado pela barreira e deixado a área, o que o chocou. Conforme mais pessoas passavam, o número acima da barreira diminuiu de 49 para 48. Não demorou muito para que as pessoas percebessem que dos 100 presentes, apenas 50 poderiam deixar esta área. O caos irrompeu enquanto as pessoas corriam em direção à barreira fina, tentando escapar, empurrando e esmagando umas às outras em seu desespero. Anzu, por outro lado, os observou com um suspiro, pensando em quão patéticos eram. Se todos os 100 deles tivessem lutado contra os goblins juntos, eles poderiam tê-los derrotado facilmente. Ele explicou que em sua vida anterior, quando ele chegou a este mundo e apenas 50 pessoas puderam sair, aproximadamente 40 pessoas morreram e apenas 10 sobreviveram, mas dessa vez a história era diferente. Olhando para os goblins com um olhar mortal, Anzu pegou sua faca. Os goblins já tinham começado sua caçada, massacrando os humanos sem piedade. Assim que um goblin estava prestes a matar um dos homens, Anzu rapidamente cortou a cabeça do goblin, chocando o homem. Outro goblin saltou alto e avançou em direção a Anzu com um bastão de madeira, mas Anzu calmamente agarrou a mão do goblin e com um único golpe cortou sua garganta, matando instantaneamente. O resto dos goblins observava Anzu aterrorizado, e Anzu apenas os encarava com olhos frios e mortais, segurando sua faca. O resto das pessoas observava Anzu em choque e surpresa, pois todos estavam na faixa dos 20 anos e Anzu estava matando os goblins como um assassino de sangue frio. Anzu, por outro lado, depois de matar alguns goblins, começou a ficar um pouco cansado. Enquanto limpava o suor do rosto, ele explicou que, embora seus sentidos de batalha estivessem lá, o que tornou fácil para ele matar os goblins, seu corpo estava fraco. Então Anzu pegou as ruínas brancas do chão que caíram depois que ele matou os goblins. Conforme ele absorvia as ruínas, sua destreza aumentou em 0. Anzu explicou que, embora 0 possa não parecer muito, um aumento na destreza significava que ele agora poderia executar a mesma ação muito mais rápido. Nesse momento, um goblin por trás jogou uma adaga em direção a Anzu e Anzu, com uma rápida inclinação da cabeça, desviou da adaga com facilidade. No momento seguinte, com grande precisão, ele se virou e jogou sua faca, mirando diretamente na cabeça do goblin, matando instantaneamente. Vendo isso, o resto dos goblins se assustaram um pouco e também pularam alto no céu para matar Anzu. Anzu, por outro lado, explicou que goblins são atraídos por sangue, então agora todos os goblins viriam e tentariam matá-lo, que era exatamente o que ele queria. Em um instante, Anzu correu em direção aos goblins e um por um esfaqueou as gargantas dos 3 goblins, matando-os impiedosamente com um olhar frio em seus olhos. Enquanto fazia isso, mais uma vez uma ruína branca surgiu do goblin e Anzu a pegou com sua mão e, sem perder tempo, absorveu a ruína. Agora, vendo Anzu lutando assim, o resto dos jogadores, assustados, primeiro chocados, depois inspirados e motivados, decidiram se juntar a ele. No momento seguinte, todos, enquanto gritavam, avançaram em direção aos goblins para matar Luz. E uma grande batalha entre os goblins e os jogadores começou. Anzu, por outro lado, continuou a massacrar os goblins. Ele explicou que tinha que matar o máximo possível de outros monstros do mundo, coletar o máximo de ruínas e ficar mais forte. A área em que estavam era protegida por uma barreira amarela que duraria 3 meses. Esse seria o tempo de tutorial deles, e depois disso a barreira seria levantada. Então as outras pessoas da Terra que foram transportadas para este mundo muitos anos atrás, junto com outros monstros e raças, viriam para matá-los. Eles seriam alvos fáceis para obter algumas ruínas fáceis, então ele não podia desperdiçar um único segundo. Anzu continuou a massacrar goblins um por um e absorveu ruínas brancas em apenas alguns minutos. Uma pilha de goblins estava caída no chão e Anzu quase matou todos eles. O resto dos jogadores ficaram devastados ao ver como Anzu massacrou os goblins sozinho. Eles comentaram que ele não era humano, ele era um maldito.
Monstro. Depois disso a fada negra começou a rir alto com um rosto muito feliz e animado com olhos brilhantes dizendo que todos se saíram muito bem e que ele gostou de vê-los lutar. Os jogadores, vendo o sorriso da fada negra, estavam ficando insanamente bravos. Alguns estavam chorando, segurando seus filhos mortos e xingando, dizendo que ele era um demônio. Então o anjo negro abriu lentamente a barreira, explicando que agora todos devem ter percebido como sobreviver neste novo mundo. Então ele agora removeria a barreira e a jornada real deles começaria. Com isso a fada negra se despediu deles e desapareceu da fenda enquanto as pessoas restantes começaram a descobrir o que fazer. Ansou não se importava com ele, sua única missão era se tornar forte e matar aquele filho de um deus psicopata. Ele checou sua janela de status e ficou satisfeito com sua força, que era um 4-3, destreza era 109, GP era 101 e sentido era 112. Além disso, Ansou também encontrou uma boa adaga do líder Goblin. Então Ansou começou a se perguntar qual deveria ser seu próximo passo. Ele se lembrou de algo. Havia um cara que tinha dito algo a ele. Ele era um dos 10 humanos mais fortes e uma vez disse a Ansou que havia uma masmorra escondida na zona do tutorial. Era uma masmorra da mais alta dificuldade e ele não conseguia vencê-la. Na verdade, ele acreditava que ninguém no mundo jamais limparia a masmorra. Ele sempre dizia a Ansou que se ele tivesse a chance de voltar no tempo, ele definitivamente limparia aquela masmorra, e ele tinha certeza de que se o fizesse ele seria o humano mais forte. Mas agora não havia nada que ele pudesse fazer. Agora, com uma cara muito séria, Ansou decidiu tentar essa masmorra impossível de limpar bem. Ele tinha que limpar essa masmorra para que pudesse ter uma chance de matar aquele deus que os estava observando. Babar, chorar, rir, fazer sexo e aproveitar. Ansou se tornaria seu pesadelo. Então, quando Ansou estava prestes a ir para a masmorra escondida, um barulho de discussão chamou sua atenção. Lá um gangster estava assediando uma garota. Um gangster, enquanto agarrava a mão da garota, estava tentando recrutá-la para seu time para se divertir mais tarde. Ansou bem ele os ignorou diretamente. Não era da conta dele. Seu único objetivo era ficar forte e matar aquele deus. Quando Ansou começou a se afastar deles, um cara que claramente parecia um perdedor virgem recluso parou Ansou enquanto gritava seu nome e perguntou para onde ele estava indo. Um Ansou confuso se virou e perguntou se ele o conhecia. Essa pergunta assustou o cara deprimido e o cara de cabelo amarelo atrás dele. Então o cara de cabelo amarelo empurrou o cara deprimido para trás e começou a correr em direção a Ansou gritando de raiva. Ele perguntou se Ansou realmente tinha enlouquecido. Eles estavam todos juntos pouco antes de chegarem aqui. Agora ele estava dizendo que não os conhecia. Ele continuou a repreender Ansou. Ansou, depois de pensar por um momento, finalmente se lembrou de quem eles eram. Ansou se lembrou de que eles eram seus amigos da faculdade, seus colegas de classe má. Em sua vida anterior todos eles morreram na rodada tutorial e ele quase tinha esquecido quem eles eram. Então a garota de alguma forma soltou a mão do homem dela e começou a correr em direção a Ansou. Ansou, por outro lado, vendo seu rosto, instantaneamente reconheceu que ela era Yumili, a garota mais bonita da faculdade, ídolo da faculdade. Enquanto ela corria em direção a Ansou e havia Ansou pensou que ela definitivamente traria problemas atrás dela. Depois disso, Mili começou a conversar com Ansou. Primeiro ela disse que realmente sentia muito por causa dela. Ansou se envolveu nessa confusão e os gangsters que a perseguiam também vieram em direção a Ansou. Assim que viram Ansou, perceberam que era o mesmo cara que massacrou os goblins sozinho. Mas então, com um sorriso irônico, eles pensaram que os goblins eram criaturas idiotas e qualquer homem treinado poderia matá-lo, e se todos atacassem Ansou eles poderiam facilmente matá-lo e até mesmo obter algumas ruínas. Então os gangsters, com vozes altas e ameaçadoras, começaram a ameaçar Ansou e seus colegas de classe para entregar aquela garota gostosa a eles ou eles teriam uma morte dolorosa. Ansou, vendo-os primeiro, suspirou dizendo que ele odeia mais esse tipo de pessoa. Com uma cara realmente irritada, Ansou começou a andar para frente dizendo que não gosta quando alguém desperdiça seu tempo quando ele está indo para algum lugar realmente importante. Então ele finalmente chegou perto dos gangsters, colocou a mão em um deles com um olhar frio e mortal em seus olhos. Ele perguntou: bem, se você está disposto a matar alguém, você também deve estar preparado para ser morto, certo? E isso foi o suficiente para assustar-os gangster. Então o gangster, vendo isso, ficou realmente frustrado e estava prestes a dizer que mataria Ansou, mas antes mesmo que ele pudesse dizer qualquer coisa, Ansou sacou sua adaga, o que foi o suficiente para silenciar o gangster. Então, com passos altos, o chefe do gangster se apresentou. Ele era um homem de meia idade com a bênção da calvície. Com um tom educado ele disse: não somos pessoas, mas então se acalme. Enquanto olhava para Ansou com olhos dominadores, ele ordenou que Ansou o viesse
Trabalhar para ele como agir sozinho neste lugar é como suicídio. Juntos eles podem formar um grupo, juntos eles podem dominar este novo lugar. Ansou apenas olhou para o chefe gangster com um olhar irritado. Vendo isso, o chefe gangster percebeu que esse homem tinha se ajustado perfeitamente a esse lugar e sabia o que fazer para sobreviver. Agora, como não havia lei lá, esse tipo de gente podia correr solto. Então Ansou decidiu matar esse pedaço de merda para melhor. Só então ele se lembrou dos magos de cabelos amarelos que Ares havia dito para ele não matar ninguém desnecessariamente, mas não mostrar misericórdia para as baratas que se tornariam escória podre no futuro. A Waifu também havia dito para não massacrar as pessoas sem pensar e mostrar misericórdia. Elas deu uma chance a todos, então Ansou decidiu dar uma chance a esses pedaços de merda e decidiu não matá-los. Além disso, Ansou estava ficando sem tempo, ele precisava entrar na masmorra escondida, então Ansou se virou dizendo foda-se, e os deixou deixando-os irritados. Então o subordinado do chefe tentou perseguir Ansou, mas o pedaço de merda o parou dizendo para deixar para lá. O subordinado não ficou feliz, ele realmente queria derrotar Ansou, mas o pedaço de merda disse que a hora deles chegaria e então eles dariam uma boa lição a Ansou. Por enquanto eles tinham que ir e reunir mais pessoas e aumentar suas forças neste lugar fudido onde nenhuma polícia ou lei os obrigava, eles podiam fazer o que quisessem. Então por enquanto eles tinham que ficar mais fortes. Com isso, o pedaço de merda e seus pequenos pedaços de merda deixados para aumentar suas forças, e Ansou partiu para a masmorra escondida. Bem, seus colegas de classe o seguiram enquanto Ansou continuava a seguir em frente. Ao cara de cabelo amarelo não conseguia acreditar como os humanos estavam se tornando mais perigosos do que goblins e monstros. Então ele se virou para Ansou com uma cara nervosa, pensando em como ele sabia que Ansou era um virgem solteiro introvertido. Mas o que, pelo amor de Deus, aconteceu com ele? Ele se lembrou de que Ansou era um bastardo sem pais que sempre se sentava no canto da sala de aula sem falar com ninguém. Então ele não pensava muito nele agora. Taesun, ainda em choque, correu atrás de Ansou e perguntou por que Ansou estava agindo como se não os conhecesse. Ansou ficou sem palavras, sem saber o que dizer em uma situação como essa. Eles eram amigos de faculdade há 50 anos, mas Ansou não se lembrava claramente deles. Depois de pensar profundamente como um robô, ele respondeu: "Ah, perdi minha memória e não consigo lembrar de nada." Ouvindo isso, Tai-san perguntou: "Você está falando sério agora?" Com uma cara séria e perplexa, Ansou, que não era bom em mentir, simplesmente manteve uma cara séria e disse: "É tão óbvio assim." Millie, um dos amigos deles, riu da cena emocionante entre eles. Ansou, observando a risada de Millie, pensou que em sua vida anterior ele não teria salvado nenhum de seus amigos. Agora, por causa dele, eles estavam vivos e rindo. Sua expressão ficou séria quando ele percebeu que deveria fazer bom uso dessa chance para protegê-los. Depois disso, Ansou continuou a andar para frente. Seus amigos o seguiram. Um dos amigos de Ansou perguntou a ele por que eles estavam andando em silêncio e questionou para onde eles estavam indo. Ansou permaneceu em silêncio e continuou andando. Millie, sentindo e um pouco nervosa, também perguntou a Ansou para onde eles estavam indo. Ansou respondeu com sua voz fria que eles saberiam quando chegassem ao seu destino. Finalmente, depois de caminhar um pouco, Ansou chegou ao seu primeiro destino, a estação de metrô, onde uma parte escondida da masmorra estava localizada. Então Millie, um pouco confusa, perguntou a Ansou por que eles estavam ali. Ansou, um pouco irritado, pensou que não poderia se dar ao trabalho de explicar cada coisinha se não fosse pelo que o futuro Waifu lhe disse sobre reunir pessoas e formar uma força forte própria. Ele teria ido sozinho. Ele realmente não gostava de viajar em grupo. Vendo que não tinha escolha, ele teve outra grande ideia. Enquanto segurava sua boca, Ansou, com sua grande habilidade de atuação, explicou que por alguma razão desconhecida ele havia perdido suas memórias quando chegou aqui. Em troca, ele ganhou algum tipo de superpoder e seus sentidos se tornaram realmente sensíveis. Ele acreditava que algo bom aconteceria se eles entrassem na estação. Ao ouvir isso, todos não conseguiam acreditar no que tinham acabado de ouvir. O tom com que Ansou disse isso deixou claro que ele estava mentindo. No entanto, Millie acreditou em Ansou. Um dos amigos de Ansou perguntou ao namorado dele se eles realmente podiam confiar nesse tal de Ansou. Ele parecia um pouco desconfiado e estranho. Ansou, ao ouvir isso, virou-se e respondeu com um olhar frio e mortal. Ele disse a eles que não tinham que segui-lo se não quisessem. Não é como se ele os estivesse forçando a segui-lo. Ansou continuou dizendo que ele era o tipo de pessoa que respeitava as preferências individuais se eles não quisessem segui-lo. Eles eram livres para seguir seu próprio caminho, ninguém os estava impedindo. Ao ouvir isso, o menino e a menina ficaram chocados e sem palavras, sem saber o que dizer. Eles se sentiram dominados por Ansou e Tai-san. Ao ver isso, estavam ficando cada vez mais irritados com Ansou. Enquanto rangia os dentes, ele queria dar uma boa surra em Ansou porque ele estava agindo todo arrogante e poderoso, mas como Ansou era o mais forte entre eles, ele não podia fazer nada além de segui-lo. Depois disso, Ansou
Junto com seus amigos começou a descer para a estação de trem subterrânea. Ansou permaneceu calmo. Miri estava um pouco nervosa. Tai-san estava irritado. Sang-jin estava com muito medo de falar e os dois pombinhos de mãos dadas estavam simplesmente seguindo. Então Tai-san, tentando ficar em bons termos com Ansou e se tornar mais amigável com ele, agarrou o ombro de Ansou e perguntou se Ansou tinha certeza de que estava indo para algum lugar seguro, já que esse lugar parecia meio assustador. Ansou respondeu claramente: não estamos aqui para conhecer um amigo que mora aqui. Ao ouvir isso, Tai logo pensou que Ansou estava brincando e perguntou sobre o que ele estava falando e quem diabos viveria em um lugar como esse. Ele também perguntou se era alguém que Ansou conhecia, mas Ansou não disse uma palavra enquanto eles continuavam a andar. Ansou de repente parou. Todos com um alto comando e um silêncio arrepiante cobriu toda a área. Ansou então, enquanto olhava para o chão, lentamente agarrou sua adaga. Vendo isso, todos entraram em pânico e Miri gritou perguntando o que estava acontecendo e por que Ansou estava tirando sua adaga. No entanto, Ansou, sem dizer uma palavra, levantou a mão e se virou para Taeson, chocando Ansou com um olhar frio e mortal. Enfiou sua adaga para baixo com grande força, chocando Tai-san, mas Tai-san não era seu alvo. Um inseto estranho atrás de Taeson estava prestes a atacá-lo e Ansou, bem na frente de Tai-sun, cortou aquele inseto estranho em dois, chocando a todos. Enquanto Ansou lentamente puxava sua adaga do inseto estranho, o sangue verde do inseto começou a pingar da adaga. Taeson ficou sentado no chão, assustado e em pânico, com a boca aberta. Ansou limpou sua adaga e explicou que eram chamados de vermes verdes que saíam após sentir vibrações do chão. Eles odiavam a luz do sol, então normalmente não saíam do chão. Ansou continuou a explicar que, apesar da aparência, os vermes verdes eram extremamente perigosos. Uma mordida deles e eles poderiam até mesmo roer uma barra de aço sólida. Se alguém fosse mordido por eles, eles poderiam dizer adeus às suas vidas. Enquanto Ansou continuava a explicar, todos estavam com muito medo de mover até mesmo uma polegada de seus corpos. Eles apenas ficaram ali em silêncio ouvindo Ansou. Depois disso, Ansou explicou que esses vermes verdes são os monstros mais fáceis de matar. Até mesmo um leve soco no estômago pode matá-los. Eles só precisam ter cuidado com a boca. Também é relativamente fácil localizar esses vermes verdes. Eles só precisam ser um pouco cautelosos antes de emergirem do chão. Haverá um leve tremor e uma pequena protuberância se formará onde o verme verde aparecerá. Então, depois dessa explicação, seus amigos não perderam tempo. Um por um eles começaram a caçar vermes verdes facilmente. Eles ficaram até surpresos com a facilidade com que conseguiam derrubar esses monstros perigosos. Anzu os observou por trás e pensou que esses 4 caras poderiam realmente se tornar úteis no futuro se treinados corretamente. Eles aprendiam rápido. Então Ansou voltou sua atenção para o sujeito deprimido que estava com muito medo de se mover. Ansou chegou perto dele e o tranquilizou para não ter medo desses insetos imundos. Ele só tinha que pular no chão e encontrar uma pequena rachadura se formando no chão. Mesmo antes do verme verde emergir, ele podia esfaquear o chão para matá-lo. Ansou estava logo atrás dele para ajudar se algo desse errado. Ao ouvir isso, Sang-jin fechou os olhos, reuniu toda a sua coragem e, enquanto se concentrava, ouviu um estalo logo atrás dele. Daquela fenda, um verme verde saltou alto e correu em sua direção com seus olhos vermelhos mortais e dentes afiados como navalhas. Sang-jin estava com muito medo de se mover 1 centímetro, mas antes que o verme verde pudesse machucá-lo, Ansou empurrou Sang-jin para trás e com um único golpe massacrou o verme verde em pedaços pequenos como vegetais cortados. Sang-jin estava deitado no chão, ainda chocado e assustado. Ele agradeceu a Ansou do fundo da sua bunda, do fundo do seu coração, por salvá-lo. Ansou, parado ali, pensou que esse cara era muito inútil e um perdedor. Se ele continuasse a se comportar assim, morreria muito em breve. Mas Ansou não podia fazer muito para mudar isso. Ele só podia guiá-los e treiná-los e o resto dependeria deles. Então Ansou caminhou em direção aos outros amigos para verificar como eles estavam. Tai-san parou Ansou por trás, perguntando a ele com um sorriso como Ansou sabia tudo sobre os vermes verdes e até mesmo como matá-los. Era como se Ansou pudesse ver o que aconteceria no futuro antes que Tai pudesse terminar sua frase. Ansou se virou com um sorriso falso e confiante como um herói e respondeu: é meu superpoder. Todos os seus amigos mais uma vez ficaram sem palavras, percebendo que era inútil perguntar a Ansou. Depois disso, Ansou junto com seus amigos começou a caçar vermes verdes. Finalmente, depois de algumas horas, Ansou coletou runas brancas suficientes, mas então ele notou algo estranho. Seus amigos não estavam pegando seus cristais brancos adquiridos do verme verde. Quando Ansou perguntou por que eles não estavam pegando as runas brancas e as usando, Millie, junto com todos os outros, respondeu que eles tinham decidido que seria melhor se Ansou usasse todas as runas em vez delas. Eles acreditavam que essas runas seriam desperdiçadas com eles e que Ansou ficaria mais forte ao usá-las. Miri continuou com uma
Expressão ligeiramente preocupada explicando que as runas brancas só aumentavam seu poder em uma pequena porcentagem e era um desperdício usá-las neles mesmos. Enquanto Ansou ouvia em silêncio, ele soltou um suspiro de decepção. Então ele explicou que não pegaria uma única runa que eles caçassem, insistindo que seus amigos deveriam usar todas as runas que adquirissem. Ele disse que de agora em diante, se eles quisessem segui-lo, eles teriam que obedecer algumas regras. O que quer que eles obtivessem após caçar um monstro pertenceria a eles e ninguém tiraria deles. No caso de caçadas em grupos, itens seriam distribuídos com base na contribuição e prioridade. Graças a essa regra, a taxa de conflito se tornaria quase zero, pois ninguém mataria outra pessoa para obter um item valioso. Então Ansou continuou sua explicação com uma cara séria, dizendo que a coisa em que eles deveriam tentar confiar mais neste mundo perverso eram eles mesmos. Então eles têm que ficar mais fortes, muito mais fortes do que são agora. Se eles quiserem sobreviver, Ansou não estará lá para sempre para ajudá-los, e se no futuro eles não ficarem fortes e se eles ficarem presos em uma situação séria, nem mesmo Ansou será capaz de salvá-los. Isso foi o suficiente para causar terror em todos os 5 amigos. Ouvindo isso, Meilei imediatamente correu para coletar as ruínas que ela caçava, e seguindo ao resto dos amigos também imediatamente começaram a coletar as ruínas brancas e absorvê-las. Ansou, enquanto os observava absorvendo as ruínas, pensou que em breve eles se acostumariam com isso. Eles nem precisariam ser avisados e começariam a lutar como cães para colocar as mãos em uma única ruína branca que eles estão chamando de inútil, porque usar apenas uma ou duas ruínas brancas tem muito pouco efeito, mas se usado em grandes quantidades eles nem imaginam o quão poderoso o efeito posterior se tornará no futuro. Eles estão pensando que essas White Ruins são inúteis porque há muitas White Ruins espalhadas pelo chão, mas no futuro até mesmo a White Ruin básica se tornará tão rara de se obter. Então eles perceberão o quão abençoados são por colocarem as mãos em tantas ruínas brancas tão cedo. Só então algo inesperado aconteceu. Taeson, depois de matar um verme verde, pegou uma pedra de ruína roxa brilhante e a segurou. Taeson começou a rir e os outros assistiram surpresos, pensando: que é isso? Taeson continuou a encarar a pedra roxa da ruína e pensou: eu ganharei um superpoder ou algum tipo de habilidade como Ansou se eu absorver essa ruína só. Então toda sua risada desapareceu quando ele notou Ansou pensando mais cedo. Cabeça fria, Ansou havia dito: o que quer que eles ganhem depois de matar o monstro estará lá. Então Ansou realmente dará essa ruína preciosa para ele. Taeson, mostrando a pedra roxa da ruína para Ansou, um pouco nervoso, perguntou se ele encontrou isso depois de matar um verme verde para que ele pudesse ficar com isso, certo? E Ansou não vai voltar atrás em sua palavra e tirar isso dele, vai? Ansou apenas acenou com a cabeça, indicando que Taeson pode ficar com a ruína. Vendo isso, Taeson ficou surpreso. Ele definitivamente pensou que Ansou roubaria essa pedra dele, mas não o fez. Anzu, por outro lado, com apenas um olhar, descobriu que a habilidade no nome daquela ruína é a essência do Troll. E é uma ruína decente para as primeiras rodadas. Essa habilidade aumenta a defesa e o poder regenerativo, ambos realmente necessários para a sobrevivência. Além disso, é uma habilidade passiva. A única desvantagem é que quem usa a habilidade vai ficar com mais fome, mas isso não é uma grande desvantagem. Então Ansou começou a explicar a classificação das ruínas. A mais baixa é branca sem habilidade, então Red o mais forte, quase impossível de se obter. Depois disso, laranja, verde, azul, índigo e, por último, roxo. Normalmente uma pessoa pode ter um número ilimitado de habilidades. Keldin, o cara mágico, tinha mais de 1000 habilidades. No entanto, ele é um pouco diferente, ele só tem o limite de aprender apenas 7 habilidades no futuro. Depois de 2 anos, Ansou descobriu que ele só pode aprender 7 habilidades, e Ansou já havia preenchido seus 7 slots de habilidade com algumas habilidades inúteis e lixo. Embora Ansou só possa aprender 7 habilidades, ele tem a habilidade Seven Stars Wing, que ele pode atualizar suas habilidades lixo e se tornar um humano mais forte. Essa foi uma das razões pelas quais a Waifu enviou Ansou de volta no passado, para que Ansou aprendesse algumas habilidades poderosas. Então Ansou já sabe quais são as 7 habilidades que ele precisa, e esta pedra da ruína púrpura não é uma delas. Agora, rindo maliciosamente, Taisun disse que iria aprender, e ele estava olhando para a pedra como um louco, pronto para esmagar sua namorada. E Millie observou Taisun se comportando assim, imaginando o que aconteceu com ele. Então a Purple Rue Stone de repente começou a brilhar e um sistema notificou Tai logo que suas estatísticas de resistência física tinham sido criadas. E ele adquiriu a essência de habilidade do Troll com proficiência atualmente em 1. Conforme a habilidade foi completamente absorvida pelo corpo de Tai-san, ele começou a rir enquanto segurava seu cabelo, vendo suas estatísticas aumentadas e ganhando novas habilidades. Então Tai logo se virou para Ansou e sorriu, pensando que Ansou era um idiota. Se ele estivesse no lugar de Ansou, ele nunca teria desistido da ruína assim. Agora que ele ganhou um superpoder assim como Ansou, ele acreditava que
alcançaria Ansou em pouco tempo. Depois disso, Ansou chamou todos dizendo que era hora de seguir em frente. Animado, Tai logo chegou perto de Ansou, agarrou seu ombro e começou a bater nele. Ele disse: agora vai ser perigoso, então vamos juntos. Então Tai logo se virou encarando Millie com um sorriso irônico e disse em voz alta: é melhor para pessoas fortes protegerem seus amigos em necessidade, certo? Mihai, vendo isso, começou a se perguntar por que Tai Sun estava olhando para ele daquele jeito. Ansou, por outro lado, um pouco irritado, estava pensando: não me diga que ele pensa em mim como um rival. Enquanto removia as mãos de Tai Sun, ele achou isso meio fofo, mas se esse excesso de confiança os atrapalhasse no futuro, ele não deixaria passar. Agora Ansou e sua equipe continuaram a descer, com Tai logo liderando, seguido por Jizong, depois Sang Jin e Millie. A dupla de amor. Millie, um pouco preocupada, perguntou a Ansou por que eles estavam descendo e Ansou respondeu que eles iriam andar de metrô. Curioso, Mihail Mihi perguntou se ainda havia trens em operação e Ansou, em seu tom frio de sempre, respondeu que eles viriam quando chegasse a hora. Enquanto eles continuavam a descer, Ansou teve um flashback onde um amigo explicou a maneira mais rápida de se tornar o mais forte. Eles precisavam descer no metrô e encontrar um portal no meio das estrelas, e além do portal eles encontrariam um trem. Depois que eles pegassem aquele trem, metade do trabalho deles estaria feito, mas a parte mais difícil era que o trem partiria automaticamente depois de 24 horas. Quando o tutorial começou de volta ao presente, Anzu e seus amigos finalmente chegaram ao portal, surpreendendo a todos. Vendo isso, Millie ficou um pouco preocupada e perguntou a Ansou se eles realmente tinham que passar por aquele portal, já que eles nem sabiam o que havia além dele. Ansou, com sua atitude fria e tranquila, respondeu que estava apenas seguindo seus instintos. Ele também mencionou que qualquer um que quisesse voltar poderia fazê-lo, já que ele não os estava impedindo. Taeson, um pouco nervoso, mas com um grande sorriso, veio para frente dizendo que iria entrar. Millie também mostrou coragem. Enquanto segurava seu peito, gritou que ela também iria entrar. Ao ouvir isso, Taeson ficou realmente animado e feliz. Ansou, por outro lado, percebeu que Millie estava se acostumando com esse mundo agora. Nesse ponto, ela percebeu que se quisesse sobreviver nesse mundo, ela teria que se tornar forte ou se tornaria o brinquedo de alguém. Millie, com um rosto confiante, começou a andar para frente. No entanto, a dupla de amor Sang Jin e Jurisdiction disseram que não queriam entrar e prefeririam ficar aqui para caçar mais ruínas brancas. Mas nosso perdedor, deprimido agora com um tom sério e sombrio, disse: eu quero entrar também. Ouvindo isso, Taeson começou a rir dele, dizendo que ele estava apenas brincando e o chamando de gato medroso, até mesmo dizendo sua própria mãe. Antes que Tai San pudesse terminar sua frase, nosso cara deprimido falou alto, dizendo: não acho que isso seja da sua conta. Ouvindo isso, Taeson ficou puto e apontou o dedo para Sang Jin, gritando sobre o que diabos esse gato medroso disse. Mas mais uma vez, antes que ele pudesse terminar sua frase, dessa vez Ansou interrompeu, dizendo que não queria inúmeras discussões. Se eles quisessem discutir como crianças de 2 anos, eles poderiam fazer isso e Ansou os deixaria para trás. Com isso, ele começou a andar para frente. Sang Jin e Millie seguiram, deixando Tai San para trás. Nesse ponto, Tai San estava realmente bravo, rangendo os dentes e jurando fazer Ansou pagar por insultá-lo na frente de Mihi. Então, com isso, o episódio termina aqui.